Olá a todos os alunos do segundo termo EJA. Vou fazer então com vocês o exercício número 6 da lista 2 sobre o estudo do prisma, ok? Então vamos ao exercício aí. Ok, vamos então ao exercício 6. Num prisma hexagonal regular de altura 10 raiz quadrada de 3 centímetros, a área lateral é o dobro da área da base. Determine a área total e o volume desse prisma. Muito bem, vamos então primeiramente selecionar os dados do exercício. Olha só, vamos lá. Vou pegar aqui a caneta. Marca texto. Primeiro, sabemos que trata-se de um prisma hexagonal regular. A sua altura é 10 raiz quadrada de 3 centímetros. E uma informação importante é que a área lateral é o dobro da área da base. Né? A área lateral é o dobro da área da base. O que quer dizer isso? Já podemos escrever isso. Né? Só pegar aqui a caneta vermelha. Quer dizer o seguinte, ó, a área lateral é igual ao dobro da área da base. Certo? Só arrumar esse bloco que ficou feio. Isso aí. O que mais? Né? Agora ele quer que a gente calcule o quê? A área total e o volume deste prisma. Ok, então vamos lá. Eu vou colocar aqui então para vocês na tela a imagem de um prisma de base hexagonal. Aqui, o que eu fiz aqui? Né? Então aqui eu tenho a altura, né, desse prisma que vale 10 raiz quadrada de 3 centímetros. Observe que aqui eu tenho então essas arestas da base que eu não sei as medidas. Então eu chamei de x, tá? Essas arestas, que eu não tenho essas medidas. Eu vou dar destaque a duas coisas. A área lateral e a base, porque são coisas que foram faladas aqui no texto, ó, que a área lateral é o dobro da área da base. Vou falar da área lateral, então observe na tela, vou pôr para vocês. Então aqui eu tenho uma face lateral, né? Ou seja, esse retângulo aqui é uma face aqui uma das faces desse prisma, né? Dessas faces laterais desse prisma. Para eu calcular a área lateral, eu tenho que pegar, né, uma área dessa e multiplicar por 6. Por quê? Porque são 6 retângulos dessa em volta, né, deste prisma. Então, para eu calcular, né, a área lateral, deixa eu pegar aqui o vermelho. Para calcular então a área lateral, eu tenho que então fazer o seguinte: é 6 vezes a área do retângulo, porque as faces laterais são retângulos, né? Ok. E como que se calcula a área do retângulo? Né? Eu pego o comprimento desse retângulo e multiplico pela largura desse retângulo. Então, aqui no caso, a área vai ser 10 raiz quadrada de 3 vezes x, que vai ser 10 raiz quadrada de 3x. Como são 6 retângulos desses para formar toda a área lateral, então multiplicamos isso por 6. Então, essa área lateral vai ficar 6 vezes o comprimento, que é 10 raiz quadrada de 3, vezes x. Né? E aqui a única continha que dá para fazer é o 6 vezes 10, que vai dar 60. Aí o resto eu copio, raiz quadrada de 3x. Como estou calculando a área, isso então é centímetros quadrados. Então observe que ainda não sei o valor de x, então eu só coloquei ele ali do lado. Uma outra coisa que eu vou dar destaque aqui é a base. Então aqui está a base. Aqui então eu peguei uma dessas bases aqui e destaquei aqui para vocês. Observe que eu não tenho valor. Né? Que esse x que apareceu aqui é esse valor de x aqui, que é esse pedaço aqui. Observe que cada pedaço desse hexágono da base é uma parte também desse retângulo que forma a lateral desse sólido, né? No caso do prisma. Então, nós vimos, né, aqui para calcular, né, na aula passada, que para calcular a área, né, toda essa região aqui de cinza, ou seja, essa área deste hexágono regular, a gente vai usar o que, né? Essa área, que vai ser a área da base, é quem? Vai ser 3 vezes L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Professor, oi, mas quem que é L? Né? Esse L aqui, quem que é? É o X. Então eu posso, ao invés de colocar L aqui, eu posso então pôr X.
tá? Muito bem. Agora eu vou dar destaque ao que está escrito no texto. O que está escrito? Está escrito, vou pegar o laser, está escrito que a área lateral é 2 vezes a área da base. Está dizendo que isso aqui é igual a 2 vezes isso aqui. Porque isso aqui é a área lateral, isso aqui é a área da base. Ele está falando que essa área lateral é o dobro dessa área da base. Então nós vamos escrever isso matematicamente, tá? Então olha só como vai ficar isso. A área lateral é 2 vezes a área da base, que ele falou que é o dobro, né? Por isso que é 2 vezes. Só arrumar um igual aqui que ficou feio de novo. Quem que é a área lateral? Né? A área lateral é 60 raiz quadrada de 3x. Então vamos escrever aqui. 60 raiz quadrada de 3x igual a 2 vezes a área da base. Quem que é a área da base? É essa área aqui. Então isso vai ficar 3x ao quadrado, raiz quadrada de 3, tudo isso sobre 2. Agora, parece difícil nesse momento, mas vai acontecer uma coisa muito, né, para muitos alunos, vai ser um alívio, né? Que vai ser o seguinte, a simplificação disso tudo. Observe o seguinte, que esse 2 dividido por esse 2, né, eu posso aqui fazer essa divisão, vai dar 1. Então eu posso cortar ele, ó. Posso cortar esse 2 com esse 2. Uma outra coisa, eu posso cortar esse raiz quadrada de 3 aqui por esse raiz quadrada de 3, porque se eu passar qualquer um dos dois para um lado igual, vai dar uma divisão ali que vai dar 1 também, porque a raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 é 1. Uma outra coisa também que a gente vai fazer, o que simplifica muito a nossa vida, é essa divisão aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no laser, essa divisão aqui de x ao quadrado com x. Eu posso então fazer uma simplificação aqui. Professor, como assim? Se eu pegar esse x aqui que está, né, fazendo uma operação de multiplicação e passar ele aqui embaixo, eu vou ter essa divisão aqui, ó, x ao quadrado dividido por x. Aqui é x a primeira, né, porque quando não tem número aqui, na verdade é 1, né. Bom, aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtrai expoente. 2 menos 1 dá 1. X elevado a 1 é x. Então, o que significa isso? Significa, né, que eu posso tirar um x daqui. Como assim, professor? Eu posso, então, cortar esse x com esse 2 aqui. O que é esse x ao quadrado? É x vezes x. É porque eu tenho eu tenho 2x aqui um do lado do outro. Assim, ó, x ao quadrado é x vezes x. Então, eu vou poder cortar isso aqui é x ao quadrado. Então, eu vou poder cortar um, quando eu corto aqui o expoente, é como se eu estivesse cortando um x aqui. Então, eu vou cortar um x aqui, vai ficar x elevado à primeira, né? E eu vou cortar esse x aqui. E aí, o que vai ficar então, professor? Olha só, vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar então, ó, 60 igual a 3x. Só isso que vai sobrar. Olha que fácil. Então, a pergunta que eu faço é, que número que multiplicado por 3 vai dar 60? É o 20, né? Então, o x é quanto? É 20. Então, aqui vai ficar, né? X vai ser 60 dividido por 3, x igual a 20 centímetros. O que significa esse resultado? Significa que esse x aqui vale 20 centímetros. Significa que esse x aqui é 20 centímetros. Então, agora sim eu consigo calcular com mais facilidade tudo. Olha só. Vamos então à área lateral. A área lateral, né, nós vimos que é 60 raiz quadrada de 3x. Então, é 60 raiz quadrada de 3 vezes... O x é quanto? 20. Quanto que dá essa continha? Eu faço 60 vezes 20. 60 vezes 20 vai dar 1.200 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Então, essa vai ser então a área lateral que está calculada. Já fizemos uma parte. Ele diz que a área lateral é o dobro da área da base. Olha só. A área lateral é o dobro da área da base. Então, a área da base, ó, se a área lateral é o dobro, então a área da base vai ser metade da área lateral. Porque eu pego esse 2 e passo dividindo, eu vou ter que a área da base é igual à área lateral dividido por 2. Então, eu não preciso sofrer. Então, eu vou já escrever aqui que a área da base é quem? É a área lateral dividido por 2. Então, a área da base vai ser
né? Quem que é a área lateral? 1.200 raiz quadrada de 3, né? Tudo isso dividido por 2. Então, eu vou ter aqui a área da base vai ser quanto? 600, né? Porque 1.200 dividido por 2, 600 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Muito bem, então temos aí a área lateral e temos a área da base. Com isso a gente consegue calcular a área total, né? Vamos então calcular a área total. Então a área total, vou colocar aqui na esquerda, ó, a área total então vai ser quem? Né? Só para a gente refletir. É toda a área lateral mais 2 vezes quem? A área da base. Por que 2 vezes? Né? Porque eu tenho a base de cima e a base de baixo. Né? Se ela não tivesse tampa, então a gente consideraria uma base só. Se não tivesse tampa nem em cima nem embaixo, né? Fosse só a lateral, então a área total seria só a área lateral. Tá? Então por isso que depende do exercício. Então vamos aí ao cálculo desse área total. Então a área total vai ser, né, a área lateral, que é 1.200 raiz quadrada de 3 mais, né, 2 vezes 600 raiz quadrada de 3. Então, isso aqui vai dar a área total, vai ser 1.200 raiz quadrada de 3 mais 1.200 raiz quadrada de 3. Né? Então eu vou ter que, essa área total vai ser, né, aqui no caso, como que eu faço essa continha? Como aqui é mais, né, então eu vou somar esse 1.200 com esse 1.200 e vou conservar aqui este raiz quadrada de 3 aqui. Então ele repete. Então vai ficar como? 1.200 mais 1.200, isso dá, né, a área total, vai ser então 2.400 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Muito bem, então metade do exercício está feita. Agora a gente vai calcular então o volume. O volume é o quê? Né? O volume é a área da base vezes a altura, né? Como a gente viu já na aula passada. Então o volume vai ser quem? A área da base vezes a altura deste prisma. Nós sabemos que a área da base, né, vai ser 600 raiz quadrada de 3 vezes a altura, que é 10 raiz quadrada de 3. Bom, agora aqui a gente tem uma situação diferente, a gente tem uma multiplicação aqui. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso fazer 600 vezes 10, né? Então, vai ficar como? 6.000 vezes. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar a raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso aqui é 6.000 vezes 3. Então, o volume vai ser 18.000 centímetros cúbicos, ok? Então, esse é um exercício mais bem elaborado. Claro que aqui eu já estou resolvendo aqui para vocês que vocês apenas tenham noção, pelo menos uma vez na vida, para vocês verem que um exercício também ele pode ter outras, né, outras formas de serem resolvidas, né? Alguns exercícios mais simples e outros exercícios nem tão simples assim, ok? No mais, agradeço imensamente a atenção de vocês, a paciência, inclusive a dedicação de vocês. Isso é muito importante. Qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição de vocês, tá? Só mandar uma mensagem para mim no privado, no WhatsApp, para eu poder atendê-lo da melhor forma. Mais uma vez, muito obrigado. Então, tchau, tchau. Valeu.